Olá, alunos! Então, essa nossa aula, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, ou seja, é uma das pessoas de Deus. O Espírito Santo é Deus. Ninguém o criou, assim como Jesus, assim como o Deus Pai, ninguém criou ele. Ele sempre existiu, ele sempre foi eterno. E a gente pode ver isso através das Escrituras, tá? Desde Gênesis, na criação, ele estava ali presente já, com o seu papel, sua função na criação. E a gente vai ver isso mais depois. Mas eu gostaria de enfatizar bem hoje sobre João 14, João 15 e João 16, que fala sobre o Espírito Santo, de uma forma assim que nós precisamos compreender para ter um relacionamento com ele. Eu gostaria que vocês abrissem em João 14 e no versículo 15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Até aqui, pelo menos por enquanto, tá? Vejam e percebam que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na nossa aula da Trindade eu falei que nenhum deles fala a respeito de si mesmo. Eles sempre falam sobre o outro. O Espírito Santo fala sobre Jesus e sobre o Pai, Deus, né? E assim, da mesma forma, Deus Pai fala de Jesus e fala do Espírito Santo. Da mesma forma, Jesus fala do Pai e do Espírito Santo. Eles nunca falam a respeito de si mesmo. Outra coisa, eles sempre estão jogando a glória para o outro. A glória que é do Espírito, ele joga para o outro. A glória que é de Jesus, ele joga para o outro. Eles nunca se autogloriam daquilo que eles fazem, mas eles sempre estão exaltando o outro. O Espírito Santo sempre está exaltando Jesus. O Espírito Santo, ele sempre está exaltando o Deus Pai. Eles nunca retêm a glória para si, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender com ele. Então aqui Jesus ele está falando que haverá um outro Consolador. As Escrituras testificam que Jesus é o Consolador enviado por Deus Pai. E aqui ele diz que haverá um substituto, que é o Espírito Santo. Ele estava falando aqui para os seus discípulos que ele vai ir para o Pai, mas que ele vai deixar, assim que o tempo determinado, ele enviaria então o Espírito Santo. Inclusive aqui a gente vê que é Deus quem vai dar o Espírito Santo, quem vai conceder o Espírito Santo. Mas também existem outras passagens das Escrituras que fala que Jesus é quem deu o Espírito Santo, quem nos concede o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é uma pessoa que tem personalidade própria, vontade própria, que tem uma função que é só dele, nesse papel, nesse relacionamento entre os três, aqui na Terra. Ele tem uma função específica. Ele é a presença que Deus nos deu aqui na Terra, pois Jesus e o Deus Pai não estão na Terra. Eles estão na sua habitação celeste, que a gente fala, ou no trono, né? Eles estão no trono, onde habita, né, totalmente Deus, assim. Claro que existem passagens que falam
que Deus, os céus é o trono, mas que a terra é onde ele repousa os seus pés, né? Enfim, tem toda aquela... Mas isso a gente vai falar especificamente sobre a presença de Deus em uma outra aula. Então, aqui ele está falando que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É ele que nos guia à verdade, a toda a verdade. Inclusive, o Espírito Santo, ele está desde Gênesis. A gente pode ver lá em Gênesis 1, que fala que o Espírito pairava sobre as águas. Aqui parece que dá uma sensação de que alguma coisa vai acontecer, né? Olha só, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha só, dá a sensação de que deixa aquele mistério no ar. Nossa, vai acontecer alguma coisa aqui. E acontece. Deus falou. E tudo surgiu. E tudo passou a existir conforme ele falava. Ele chamou todas as coisas à existência. E o Espírito Santo estava ali, preparando tudo, né? Ele é o que sondou a terra, que preparou a terra para a criação. Então, olha só que sensacional isso aqui. E a gente vê em toda a Escritura, se a gente for ler ela, o Espírito Santo presente. Os profetas, inclusive, não poderiam falar sobre o futuro sem o Espírito Santo. E a gente vai ver isso mais à frente em João 16. Então, olha só, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ou seja, o Espírito Santo estava com eles, ali, né? Assim como esteve com Moisés, assim como esteve com Abraão, assim como esteve com todos estes homens que foram inspirados por Deus, né, a viver o estilo de vida que eles viveram. Claro, cada um não saiu da sua personalidade, não saiu de suas características, enfim, eles mantiveram a sua autenticidade, mesmo sendo mesmo sendo conduzidos pelo Espírito Santo, né? Inclusive Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, ele foi inspirado pelo próprio Espírito a escrever tudo, cada palavra é inspirado por Deus. Então, se ele já estava com estes homens, por que agora Jesus estava dizendo que enviaria o Espírito Santo? É porque ele enviaria de uma forma diferente, com um poder diferente, com uma plenitude diferente. Ele não só estaria com eles, mas ele também habitaria dentro destes homens e dentro de nós. Ele habita dentro de nós, ele não está só com nós, ele está dentro de nós. Hoje, nós não sentimos só a presença fora de nós, ela está dentro de nós. A presença de Deus, ela habita dentro de nós. Ela não está no nosso exterior somente, ela está no nosso interior. Nós carregamos a presença de Deus. Paulo fala que nós somos santuário, nós somos tabernáculo, carregamos a presença dele. E continuando então, lá em João 14, no versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E no versículo 18 diz assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tendo dito, isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, essa promessa aqui que Jesus está falando, ela só é possível quando nós incluímos os três: o Espírito Santo, Jesus e o Pai, né? Inclusive, ele fala que não deixarei vocês órfãos. Ele, inclusive, em 2 Coríntios, agora não me lembro, no capítulo 1, versículo 22, e em outras passagens também, fala que o Espírito Santo é o penhor da herança, ou seja, ele é a garantia de que seremos salvos, tá? Isso é possível, nós sermos tudo isso aqui que Jesus está falando, desde o fato de nós amarmos a Deus e guardar os seus mandamentos, só é possível através do Espírito Santo de Jesus e do Pai, né? Tendo um relacionamento com eles. Eu não posso amar alguém que eu não me relaciono. Eu não posso conhecer alguém se eu não me dedico às Escrituras, porque aqui ele mesmo fala, né? Guarde as minhas palavras, guarde a minha palavra. Ele está falando especificamente para os discípulos ali que depois iam ser inspirados pelo Espírito a escreverem os evangelhos, né? E olha só como isso é importante, que Jesus deixou para eles, né? Ele já estava avisando, vocês vão ser inspirados pelo próprio Deus a escrever as Escrituras. É uma garantia de que vocês vão escrever não é a autoria de vocês, mas é do próprio Deus, né? E ele fala ali que ele mesmo, o Espírito Santo, os ensinaria e lembraria a eles das palavras de Jesus. Olha só que interessante isso. E isso a gente também pode trazer para nós, que quando nós lemos a palavra, quando nós nos relacionamos com Ele, automaticamente o Senhor vai nos lembrando da palavra dele. Às vezes nós estamos fazendo algo totalmente aleatório e ele nos lembra de alguma palavra. Ele está falando com nós através da palavra ou falando através da criação, mas tudo isso, claro, com a ação do Espírito Santo de nos dar entendimento e dar revelação de quem Deus é, né? Inclusive ele fala que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus, ou seja, ele está nos lembrando, ele está nos trazendo a memória de que nós temos uma identidade de filhos. E também ele é a própria testemunha de Jesus, ele fala a respeito de Jesus para nós mesmos, para o nosso coração, para que a gente seja transformado à imagem de Deus e semelhança dele. E continuando ali, no versículo 27, deixo com vocês a paz e a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então vocês ouvirão que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. E ele continua falando ali. Mas isso aqui é muito importante, porque ele disse, eu vou deixar a minha paz. Eu vos deixo a minha paz, pois o mundo não a dá, como eu a dou. Inclusive ele fala, se vocês me amam, ficariam felizes de eu ir até o Pai.
porque era necessário para que se cumprisse a palavra, porque existem várias passagens a respeito do Espírito Santo, do derramado Espírito Santo, em Isaías 11, 1 ao 10, Isaías 32, do 14 ao 18, Isaías 42, do versículo 1 ao 4, Isaías 44, do versículo 1 ao 5, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, Ezequiel 11, versículo 17 e 20, Ezequiel 36, versículo 24 ao 27, Ezequiel 37, do versículo 1 ao 14 e Joel 2, 28 ao 32. E os versículos que acompanham o que eu falei para vocês a respeito do Espírito Santo, da mesma forma que ele ensinou os primeiros discípulos e inspirou eles a escrever as escrituras, né? Guiou eles, da mesma forma ele nos guia. E a gente vê isso em Romanos 8, versículo 14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E lá em Gálatas 5, no versículo 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 18: mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ok? Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, então, nós, guiados, né, na verdade, ele vai falar isso também em João 15, que fala assim, né, que enviarei a vocês, né, o Consolador. Indica que o Espírito Santo virá em novo poder ao mundo, em obediência a Deus Filho, ou seja, em obediência a Jesus. Porém, né, também virá do Pai, né? Ou seja, ele vem em obediência a Deus Pai e também a Deus Filho. O Espírito Santo, então, vem ao mundo na sua plenitude no dia de Pentecostes, que a gente pode ver em Atos 2, versículo 1, 33. Nós não vamos fazer a leitura aqui no vídeo, mas vocês precisam ler esse versículo, que é muito importante. Então, o Espírito Santo, ele lembra de quem é Jesus, né? Lembrando também que ele está trabalhando de forma silenciosa e invisível através das palavras da própria Escritura, né? Vamos ver ali então, João 15, 26, no versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, olha só, que acabei de falar, né, que vai proceder do Pai, né, ele procedeu do Pai. Esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, olha só, o Espírito Santo, ele testifica, né, ele testemunha a respeito de Jesus, mas ele também inspira nós, homens, a testemunhar a respeito de Jesus. Então, em João 16, no versículo 7, diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ali no versículo 13, continuando ali: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer.
ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. No versículo 15: tudo que o Pai tem é meu, porque isso eu disse, que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Olha só, aqui tem muita coisa pra gente falar, né? Olha só, o Espírito Santo, ele vai dar continuidade, né? Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo vai dar continuidade ao ministério dele, né? E isso, por que era necessário que ele fosse ao Pai? Porque ele não teria essa mesma capacidade que o Espírito tem de estar em vários lugares do mundo, ou seja, em toda a terra, né? Testemunhando a respeito de Jesus e também em todos os tempos, né? Para chegar até nós hoje. E o Espírito Santo só poderia então vir no poder e plenitude da nova aliança enquanto Jesus não voltasse ao Pai, né? Enquanto Jesus não voltasse ao Pai, ele não poderia vir nesse poder e plenitude. Então, aqui a gente vê a expectativa do derramado Espírito Santo e da inauguração do reino que já estava sendo anunciado no Velho Testamento, né? Nas escrituras antigas. E lá no versículo 10 a gente vê que Jesus, ele não está no mundo, ele vai dizer assim: eu não vou mais estar com vocês, mas agora o Espírito Santo é quem executa a função de ensinar sobre a verdadeira justiça por meio da iluminação, ou seja, por meio da revelação das escrituras, dos ensinamentos de Jesus e das palavras, né? Através das palavras que os cristãos também testemunham, né? Ou seja, a mensagem do Evangelho. Olha só, o Espírito Santo é ele que nos ensina, é ele que nos traz a verdadeira revelação das Escrituras. Ele é aquele que é o mensageiro de Jesus, que prega para nós o Evangelho. Sem o Espírito Santo é impossível nós nos converter, porque ele mesmo que fala aqui, ele converterá nós. É ele que nos converte. É ele que nos convence da verdade, da justiça. Ele que nos convence que a mensagem do Evangelho realmente é genuína, é verdadeira, é algo que eu preciso. É algo para mim, é algo que vai me salvar. A mensagem do Evangelho é algo que vai me salvar, né? E é ele que nos convence. É ele que nos guia a toda a verdade, como no versículo 16, e como no capítulo 16, do versículo 13. Ele anuncia as coisas que estão para acontecer, assim como ele inspirou os profetas. Assim como ele inspirou também o apóstolo João, né? Que escreveu o Apocalipse. Ele inspirou tudo isso para aqui, né? Anunciando o que estava para acontecer no futuro, provando que ele é Deus, provando, né, que ele tem realmente a natureza divina, né? E nós encerramos a nossa aula começamos falando que Deus, né, que o Espírito Santo é Deus, e terminamos nossa aula falando novamente que o Espírito Santo é Deus, provando isso através das Escrituras. E gostaria de orar nesse momento. Pai, primeiramente quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, porque até mesmo Jesus falou que nada poderíamos fazer sem ele. E como ele não está aqui, mas o seu Espírito está, nós nos agarramos nessa promessa de que nada podemos fazer, mas que o Senhor nos deixaria um outro Consolador que nos ensinaria, que nos guiaria a toda a verdade, que nos transformaria, porque eu creio, Senhor, eu creio que é a ação do Espírito Santo em nós que nos transforma a sermos semelhantes a Ti, como a Tua palavra mesmo diz. E somente através do Espírito Santo que podemos realmente passar pelo processo de santificação, uma santificação que não é imediata, mas que é através de um relacionamento,
essa transformação que é através de um relacionamento, que é através da contemplação de quem o Senhor é, da revelação de quem o Senhor é, à medida que nós nos relacionamos contigo, contigo, Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa garantia da nossa salvação, que nós possamos compreender isso, Senhor, que o Espírito Santo nos realmente firma essa palavra, essa verdade em nosso coração, Senhor, nos conduzindo, Senhor, a este relacionamento que o Senhor deseja ter com nós. E nós queremos muito, muito te agradecer, Senhor, mesmo. Amém.